Sabe quando a gente está assistindo aquela série policial e fica tentando adivinhar como os investigadores vão resolver o caso? Pois é, hoje a gente vai mergulhar de cabeça nesse universo e entender o mundo metódico, fascinante do processamento da cena do crime. Um lugar onde cada detalhe, por menor que pareça, pode ser a chave que resolve todo o mistério. Então, para começar, vamos fazer uma pergunta que parece simples, mas que na verdade é o ponto de partida de toda a investigação. O que exatamente é uma cena de crime? E a resposta, olha, ela é bem mais ampla do que a gente costuma imaginar. Ela redefine os limites da busca pela verdade. Imagina uma pedra caindo num lago. O ponto onde ela bate na água é o crime, certo? Mas as ondas que se espalham, elas também fazem parte da cena. A definição oficial de local de crime é exatamente essa. Ela cobre a área inteira. Não é só o cômodo onde algo aconteceu, mas também o caminho da fuga, o lugar onde uma arma foi jogada fora, até o carro usado no trajeto. Qualquer ponto que tenha uma conexão com o fato entra nesse mapa complexo que a perícia precisa montar. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. A perícia, basicamente, divide a cena em duas partes. De um lado, tem o corpo de delito, que é o coração do evento. Pode ser a vítima, um objeto que foi roubado, o foco de um incêndio. É ali que o exame pericial vai focar. E, como se fossem planetas orbitando esse centro, a gente encontra os vestígios. São os ecos do crime. Uma pegada no chão, uma fibra de roupa, uma digital. São as pistas que, juntas, vão contar a história. E tudo isso nos leva a um princípio que é, sem dúvida, o mais importante de todos, a regra de ouro de qualquer cena de crime: a preservação. Sem ela, todo o trabalho que vem depois pode simplesmente ir por água abaixo. Pensa só, toda a base legal de um caso, tudo aquilo que vai ser levado para um tribunal, depende dessa ideia de preservação rigorosa. O objetivo é criar uma espécie de bolha protetora em volta da cena, para que nada mude de lugar, para que nenhuma evidência seja contaminada. Seja por um curioso que acaba pisando onde não devia, ou até por um profissional que não foi bem preparado. Porque no fim das contas, é isso. Uma cena contaminada contamina a investigação inteira, e aí a justiça pode acabar se perdendo no meio do caminho. A responsabilidade que cai nos ombros dos primeiros policiais que chegam na cena é gigantesca. Eles não são só agentes da lei naquele momento. Eles se tornam os guardiões daquela verdade inicial. A primeira missão deles é isolar tudo, garantir que cada pedacinho de prova seja obtido do jeito certo, de forma lícita, e que esse santuário da investigação continue intacto até a chegada dos peritos. Ok, então com a cena segura, o trabalho de análise pode finalmente começar. E não é um processo aleatório, feito de qualquer jeito. Para conseguir organizar aquele caos aparente, os peritos usam um sistema de classificação muito bem definido. Vamos ver como cada cena, que é única, é categorizada para guiar os próximos passos. Para colocar ordem na casa, toda cena de crime é analisada através de 4 critérios, 4 lentes fundamentais. Pensa neles como os 4 pilares que sustentam a análise inicial. E essa estrutura não é só para preencher papel não. Ela é uma ferramenta que ajuda o perito a organizar o pensamento, definir a melhor estratégia de busca e, como se diz, não deixar nenhuma pedra sobre pedra. Vamos ver cada um deles. O primeiro critério é geográfico. Parece óbvio, né? Mas as implicações são enormes. A cena do crime está numa área urbana ou rural? Essa distinção, por mais simples que pareça, já muda tudo. Numa cidade, a grande preocupação pode ser a contaminação por um monte de gente passando. Já no campo, os desafios são outros. O clima, os animais, a imensidão de uma área que precisa ser examinada. O segundo critério define o ambiente. É um local interno, como uma casa ou um apartamento, ou externo, como uma praça, um parque. Num lugar fechado, as evidências tendem a estar mais concentradas, mais protegidas. Agora, num lugar aberto, aí a natureza pode virar uma adversária. O sol, a chuva, o vento, tudo isso pode destruir ou espalhar vestígios que são cruciais para a investigação. E mesmo dentro desses ambientes, a perícia dá um zoom ainda maior. A área é dividida em local imediato, que é o epicentro, onde está o corpo de delito e tudo o que está colado nele, e o local mediato, que são as áreas ao redor. Essa divisão é fundamental para saber por onde começar a procurar as evidências, sempre do ponto mais quente para o mais frio. O terceiro critério vai direto ao ponto. Qual é a natureza do evento? Aqui, o perito busca responder a 2 perguntas básicas. Primeiro, onde o ato aconteceu? Foi numa casa, num comércio, num terreno baldio? E, principalmente, o que aconteceu aqui? Foi um roubo, um homicídio, um acidente? As respostas para essas perguntas vão dizer que tipo de vestígios os peritos devem procurar.
Por fim, o quarto critério analisa a condição da cena em si, o que vai determinar o valor de tudo que for encontrado ali. Um local é chamado de idôneo, quando ele está intacto, preservado, como se fosse uma fotografia congelada no tempo. Ele se torna inidôneo quando foi alterado, violado. E ainda existe local relacionado, que pode ser um outro endereço, um carro, qualquer lugar que, mesmo longe, tenha peças importantes desse quebra-cabeça. Bom, agora que a gente já entendeu como uma cena é classificada, podemos mergulhar nos protocolos rígidos que guiam cada passo do perito. Porque, olha, numa cena de crime ter um método não é só importante, é tudo. E esse é um ponto-chave. A entrada da polícia nunca é de qualquer jeito. É como um balé, cuidadosamente coreografado, para mexer o mínimo possível no cenário. O protocolo é claro, entrar pelo lugar de mais fácil acesso, seguir um caminho único, em linha reta, como se tivesse uma trilha invisível no chão e se mover com o cuidado de quem está andando sobre vidro. Cada passo é pensado para não apagar uma pegada, não tirar um objeto do lugar, não destruir uma prova sem querer. Mas é claro que existem situações extremas, momentos em que a regra de ouro da preservação precisa ser quebrada. A vida de uma pessoa sempre será a prioridade máxima. Então, prestar socorro a uma vítima ou apagar um incêndio para evitar uma tragédia maior são ações que vêm primeiro. É um equilíbrio muito delicado entre salvar uma vida e preservar uma prova, e os profissionais ali precisam tomar decisões em questão de segundos. E aí, quando a equipe de peritos finalmente assume o local, a palavra de ordem é comunicação. A passagem de bastão exige um relatório completo e, mais importante, 100% honesto. Cada passo que foi dado, cada objeto que foi movido, qualquer contaminação que tenha acontecido na cena, mesmo que por acidente, tudo precisa ser comunicado. Os peritos têm que saber o que mudou para conseguir ler a cena do jeito certo e não tirar conclusões erradas. Bom, e tudo isso nos leva para o coração do trabalho do perito, que pode ser dividido em 5 etapas essenciais. Pensa nisso como o passo a passo sagrado que todo perito segue para garantir que nada se perca e que a análise seja perfeita do começo ao fim. Esses 5 passos são a espinha dorsal de todo o processo. Tudo começa, claro, com a preservação e o isolamento, para manter a cena congelada no tempo. Em seguida, vem o registro. Cada centímetro é fotografado, filmado, desenhado. Com tudo documentado, aí sim começa a coleta cuidadosa de cada vestígio. Depois, vem a análise ali mesmo no local, quando o perito tenta montar o quebra-cabeça e entender a dinâmica do crime. E por último, o encaminhamento, onde cada prova é lacrada e enviada para o laboratório, começando uma nova etapa da sua jornada. E essa última etapa, o encaminhamento, é controlada por um conceito vital chamado cadeia de custódia. Imagina que ela é como se fosse a certidão de nascimento e todo o histórico de vida de uma prova. É um documento que registra sem nenhuma falha quem tocou naquela evidência, quando, onde e por quê, desde o segundo em que ela foi coletada até chegar no tribunal. E olha, essa ideia é tão poderosa que ela define o destino de um processo. Uma prova, por mais importante que seja, sem uma cadeia de custódia perfeita, sem esse histórico completo, perde todo o seu valor legal. Ela vira apenas um objeto, desconectado da história que deveria contar. No fim do dia, cada protocolo, cada classificação, cada etapa seguida à risca, tudo isso serve a um único e grande propósito: analisar os vestígios do jeito certo para entender como o crime aconteceu. É a ciência pura, transformando o silêncio das evidências em uma narrativa clara sobre o que de fato ocorreu. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final sobre a responsabilidade gigantesca que está nas mãos de um perito criminal. Eles não são apenas cientistas, eles são os tradutores da linguagem silenciosa que os vestígios deixam para trás. O trabalho deles é ouvir o que os objetos têm a dizer, transformando o caos de uma cena de crime em uma história coerente que, no final, pode levar à justiça.